Eu tenho a oportunidade de rodar o Brasil, né? Conheço os supermercados em quase todo o território nacional. Que legal. Só não conheço o norte. E eu falo, converso com muitos supermercados, eu falo, cara, você trocar um sistema só para você cadastrar a mercadoria, dar entrada em nota e precificar, não faz sentido nenhum. Seu software está gerando dados lá para você o tempo todo e você não está fazendo nada com essa informação. É um desperdício. Né? Em vez de transformar esses dados em informação para você tomar uma ação ali e gerar resultado, está sendo tudo desperdiçado. Né? Então é um amadurecimento até na forma de olhar para o seu negócio, entender que você tem uma mina de ouro ali nas suas mãos e é só você entender que é tão simples hoje, né? É o amadurecimento do empresário, né? A gente está nesse momento, então a gente tem muito esse papel de educar, despertar essa consciência nele para eles poderem elevar o nível de gestão do seu negócio. Isso. Até uma coisa interessante que a Pamela falou e você está falando, Lu, que é a questão do supermercadista, às vezes, ele não dar treinamento para o time, que ele acha que a pessoa vai perder e vai para o concorrente dele, né? Quem não treina está perdendo duas vezes, né? Quem não oferece treinamento, né? Eu, quando eu trabalhava no supermercado, eu não, na época, né? Na internet direito tinha, né? Que já faz muito tempo. Nossa, na internet. Mas você parece bem novo. Mas eu tô desde 99 no varejo, né? E assim, a gente não tinha tanto acesso a algumas consultorias, não era focado para um pequeno, né? Eu lembro que quando eu trabalhava no supermercado, a gente errava muito, só que a gente sempre tinha uma reunião semanal que era muito interessante, que quando a gente errava, a gente tentava consertar aquele erro. E eu falo disso hoje para alguns clientes, a gente não tinha dado o suficiente, porque os sistemas antigamente, a gente passava preço no disquete, gente, cadastro produto no disquete, né? Isso é muito antigo, né? Muito e hoje antigo. Com a tecnologia que tem, as pessoas não usam o que tem ali disponível, né? E o dono do supermercado, ele tem que entender que o tempo dele é na parte de estratégia do negócio, e não só ele, mas sim o time dele, né? E outro dia até numa reunião eu falei, olha, o seu departamento financeiro precisa ficar na sala do marketing, que ele é menor, e a gente precisa ajustar o processo financeiro para que ele precise de menos pessoas, porque aquilo ali na verdade não traz receita, e nós vamos trazer um marketing comercial para trabalhar juntos. Porque eu acho que se os dois trabalharem juntos, na questão toda estratégica, e ter reuniões para traçar estratégias, né? É totalmente viável, né? E são pequenas mudanças às vezes, que a gente faz no dia a dia que traz essa mudança, né? Então, o treinamento ele é muito importante, né? Porque quando você tem a informação, você sabe o que você precisa fazer, você vai entregar muito mais, né? E também a parte do... Ih, agora travei, peraí. Quando você travou aí, eu vou fazer um complemento. Nessas viagens aí, conversando com muitos supermercadistas, eu pergunto... lembrei. Normal, quando a gente entra no supermercado, eu pego o panfleto, né? O jornalzinho dele. Sim. Já vejo, já conheço, entendo um pouquinho das ofertas dele. E eu já fiz essa pergunta para muitos, tá? Essas ofertas que você está fazendo com base em quê? Meu concorrente está fazendo. Simplesmente por isso. Ele não teve um estudo, um entendimento por qual motivo ele está fazendo. E nem se aquele produto faz sentido tá ali. Porque às vezes nem faz sentido, né? Você só está gastando área de jornal para você... do panfleto ali, para você colocar um outro produto que talvez trazesse mais resultado, trouxesse mais resultado para a loja. Com certeza, isso é uma inteligência que é importante analisar essa informação. Não sei se queria falar, acabei falando na frente. Não, mas pode continuar, que eu já lembrei que eu ia falar, já lembrei já. E por isso que também a questão de analisar as margens por produto, por categoria, tudo isso faz diferença, entender, né, o histórico de tudo que já foi realizado, quanto que isso trouxe de margem e conseguir também ter esse olhar não só de concorrência, né? Olhar para dentro de casa. Sim. Assim, eu acho que são Entender três o seu pontos. Público, né? O público, que faz mais sentido casa e concorrente. E aí trabalhar as margens também, você já ter essa meta, como bem Israel falou, mas entender também, né, como funciona o teu negócio, para daí sim você também dar essa liberdade para o teu comprador poder trabalhar, fazer ele ter esse pensamento crítico e poder agir dessa forma assertiva, mas também dar essa base para poder preparar ele, para poder ter essa visão, né? Então isso também é muito legal. É isso aí. Tem até uma questão de posicionamento, né? Que nem tem um cliente que a gente fez alguns cálculos, né? Se ele usasse alguns produtos que são referência, né, de marcas, por exemplo, o detergente IP, qualquer coisa relacionado a isso, ele ter ali um preço de varejo, um e de atacado outro, né?
e quanto que isso ia impactar na loja dele de resultado, né? E a gente começou a fazer isso com alguns outros produtos que são muito interessantes, a questão do perfil dele, né? Que ele começou a vender mais e ele começou a ter mais recorrência de aumento de ticket médio. E quando eu começo a abastecer a loja, no ciclo do dia a dia, ele vai ficando desinteressante no atacado. Né? Porque é visão. A pessoa, quando ela abre a porta do armário dela e ela vê mais ou menos abastecida, ela não tem vontade de ir no atacado comprar produto de limpeza. E aí ele desestimula e a pessoa aumentou a frequência dela na loja, né? Eu ia falar mais duas coisas. A gente está organizando, às vezes, alguns dados para cliente, para conversar com o banco, para pegar informações de empréstimos e financiamentos. E não é, por exemplo, somente valores informações financeiras. A gente tem levado para banco o número de pessoas que passam na loja, o fluxo de pessoas, quantas pessoas passam, qual é a área que mais ou menos a gente está. O potencial, né, do negócio em si. Porque, na verdade, o supermercado, a gente não pode esquecer que ele é um agente da comunidade. Ali, você pega cidades menores ainda, é interessante porque vira ponto de encontro, né? O lugar mais importante que tem é o supermercado, né? E recentemente, eu estava mês passado eu fui para os Estados Unidos e eu estava vendo ali em Orlando a questão do perfil de loja, né? O supermercado que é perfil de loja, perecíveis, ele tem perecível até no checkout. Né, como venda de impulso. Achei interessantíssimo isso. Aí você vai lá, por exemplo, no atacado, que no Sam's Club, não, lá no Walmart, né? Tá lá nada disso, é outra parada de venda em volume, é outra coisa que tem uma divisão muito grande, né? E quando você vai na Europa, por exemplo, que eu estive lá também mês passado, né? Você pega, por exemplo, eu estou viajando bastante esses dias agora, né? Conhecer mercado, né? A gente também tem que conhecer o mercado internacional, né? Aí a gente também pega, por exemplo, alguns modelos de supermercado que é um supermercado muito pequeno, tem alto atendimento em tudo e muita coisa de produtos que são fabricados por eles mesmos, mas muito alto atendimento, porque está mudando o perfil de pessoas dentro da loja, né? Então, ou seja, o supermercado, ele tem uma mudança muito grande, o Brasil também está começando a sofrer algumas coisas que lá fora já é assim, né? Então, a gente tem que misturar um pouco para começar a fechar resultado, porque cada dia mais está desafiador. E quem não olha dados, gente, às vezes acha que tem dinheiro e, na verdade, não tem resultado. Na hora que tem que pagar o boleto do fornecedor, falta dinheiro. Essa é uma das grandes dificuldades do dia a dia. Muito legal. Você trouxe um ponto muito bacana, aproveitando aqui, que estamos aqui na APA Show 2023, estamos lançando o nosso Super 360. O Israel trouxe os principais pilares aqui, que é faturamento, margem, despesa e compras. Então, dentro do nosso Super 360, você consegue fazer toda essa controladoria de uma forma muito simplificada, transformado em BI, e que vai te auxiliar demais a você ter esse controle do seu negócio. Isso vai ajudar você a crescer cada vez mais. E junto dele você vai acompanhar faturamento por metro quadrado, faturamento por funcionário, entre outros recursos. Então, peça a apresentação com essa ferramenta que vai ajudar você a ir muito mais longe. Pamela, conta um pouquinho aí de um case de um cliente assim aplicando na prática os serviços que vocês trazem assim e quais resultados ele pode ter. Vamos lá, deixa eu ver qual que eu vou falar. Vou dar um exemplo de um cliente que a gente tem na Bahia, né? Hoje a Smarket ela nasceu muito para resolver uma dor operacional do varejo, de automatizar um processo de gestão de promoções. Perfeito. Como a promoção é algo muito importante, né? Se você quer ter resultados, tem que começar pelo básico, que é pelo menos proporcionar ali uma automatização desse processo. Então a gente consegue automatizar toda a gestão, né? Desde a produção lá do encarte, toda a precificação, a execução de trade no ponto de venda. Então a gente, por exemplo, nesse caso desse cliente que é o Hiperideal, a gente conseguiu reduzir o tempo do time em 44%, né, de execução das campanhas, de todo o desenvolvimento da campanha. Que legal. A gente tem clientes, por exemplo, o Stock Center, né, que a gente conseguiu aumentar a margem em 5%. A gente tem clientes como, por exemplo, o Super Nosso, de Minas Gerais, que a gente conseguiu ajudar muito no processo de trade, automatizar toda a operação, conseguir melhorar esse relacionamento com os fornecedores. A gente lançou um case, inclusive, fresquinho agora, com o Super Nosso, trazendo essa visão do trade marketing, como é importante o varejo ter esse olhar para o trade, profissionalizar isso, né? O Israel pode dizer aqui que o trade, a gente estava falando de produto aqui, né? De estratégia, e assim funciona na loja também, né? Posicionamento, as estratégias, como isso pode rentabilizar para dentro do negócio.
E para você conseguir fazer isso de uma forma que te traga resultados, você tem que ter a tecnologia ali do teu lado para realmente apoiar e agilizar tudo isso, ter mais assertividade. Usar ela como um meio, né, para você atingir mais resultados. De uma velocidade mais rápida, com mais assertividade. Isso. E também ali em relação às ofertas que o Israel comentou, a gente ajuda a identificar essas margens e também a aplicar essas margens para conseguir ter assertividade na hora de precificar, né? E ter essa clareza do... Opa! Foi mal? Essa clareza do que está sendo feito, do preço que está sendo aplicado naquela oferta em específico. Que legal. Então a gente saiu de um processo de atender o cliente mais operacional para começar a trazer mais inteligência para dentro da operação comercial, de marketing e de trade também. Sensacional.